Canambá, Colofé, a benção. Oi para os curiosos que só me assistem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Tata Renan Dossan e caso você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal para poder me ajudar no crescimento. E tem bastante vídeo legal por aí. Tem série aí dos orixás, tem série dos odus ensinando você a fazer cabala. E fala que a gente fala também de outras coisas por aí. Me segue nas redes sociais, vai aparecer aqui desse lado. Abaixo eu também deixo sempre o WhatsApp para você me chamar lá, passar o seu contato e ficar a par sobre a minha vida, né, um pouco, que eu boto tudo no status, automaticamente também já sai lá no Instagram e direto pro perfil Maria Cristina, tá bom? Vamos falar aí do especial Banhos que Curam, começando hoje, especial para vocês. Bom, é importante dizer que independente da finalidade do banho que você queira fazer, é importante você manter o seu anjo da guarda sempre aceso para que você tenha bons resultados, para que o que você está com a intenção de fazer com o banho seja muito mais relevante na sua vida, porque não adianta nada você simplesmente tomar banho de erva e achar que vai ser curado, se aí o seu espiritual, né, no caso o teu central, que é o anjo da guarda que te mantém de pé, não estiver bem equilibrado. Então você já pega uma vela de 7 dias, bote um copinho com água aí do lado, acende, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, conversa com o seu anjo da guarda, após você prepara os banhos. Para começar esse especial, como a vida de todo mundo aí está muito bem atribulada, então a gente vai começar falando sobre os banhos de descarrego, né? E aí a gente separa por vídeo outros banhos para outras finalidades. É importante dizer que os banhos de descarrego e as ervas de cada orixá, ou qualquer erva possível que não seja também de orixá, aí não seja determinada para tal orixá, né? Todas as ervas em si elas são consagradas ervas de Ossan, porque ele é dono de todas as folhas, mas cada orixá tem a sua, só não tem o segredo, né? Então, por mais que não seja consagrada a erva de algum orixá, a gente separa as ervas em quentes, mornas e frias. O que seria isso, Pai Renan? Seria as quentes, justamente aqueles banhos que você toma quando você se sente muito pesado. É um banho que você não toma sempre. É só quando você está bem ali no fim do poço, que você não está se aguentando, o peso já está demais, a vida não está andando de jeito nenhum. Então, para isso, são destacados os banhos com ervas quentes. Os banhos de ervas mornas são basicamente os banhos aí dos orixás, que é uns banhos que você pode tomar diariamente, ou você pode tomar uma vez na semana, como eu tomo, como eu sempre falo para as pessoas tomar, para se manter energizado, e são os banhos ali mais tranquilos. E o que seriam os banhos frios? Seriam os banhos muito mais para algo determinado para o positivo. Um banho de atração, um banho de prosperidade, um banho de abertura de caminho. Seria esses banhos frios, que também são banhos que vocês não tomam diariamente, constantemente, mas é um banho que você toma para alguma coisa boa determinada ali no momento da sua vida. Então deu para entender, né? Banhos quentes, mornos e frios. Como o assunto hoje é descarrego, então todos os banhos são quentes, né? Que são justamente os banhos que você vai fazer quando você estiver muito pesado, quando você já não estiver se aguentando mais. Sabe quando dá uma dor aqui, quando você fica com dor de cabeça desnecessária, dores nas juntas, moleza, não quer levantar da cama? Os banhos servem para essa finalidade, para você, né, se levantar. A maioria dos banhos de ervas quentes são as ervas de Ogum e são as ervas de Yansan. Eu anotei porque eu não consigo gravar tudo na cabeça, tá? Então eu vou ler para vocês. Então seria esses banhos de ervas quentes: peregum, para-raio, mangueira, amora, folha de fumo, aroeira, folhas de bambu, né, a folha mesmo do bambu, espinheira santa, guiné, pinhão roxo, buchinha do norte e quebra-demanda ou vence-demanda, aí depende do lugar onde você mora, como é que é chamado. Todas essas ervas elas são destinadas ao descarrego, tanto físico, que é você fazer um banho e tomar ele aí. É importante frisar que a sua cabeça é algo muito importante, tá bom? Então a sua cabeça é algo onde esses tipos de ervas muito pesadas não podem ir. Então todos esses banhos de descarrego dessas ervas que eu falei, você toma do pescoço para baixo, tá bom? Porque se ela for no seu ori, ela pode tirar também alguma coisa boa que ainda tem, ou danificar também, te deixar um pouco mais perturbado do que você já está. Então você joga do pescoço para baixo para poder evitar qualquer tipo de problema. Então essas ervas quentes, elas são tanto específicas para o banho do físico, né, de você
se banhar do pescoço para baixo, você fazer o banho. Gente, banho também é uma outra coisa bem importante que eu quero dizer. O melhor banho é com a erva fresca. Não fica comprando essas ervas desidratadas, tacando no fogo, não. Até porque a água quente, ela queima a energia da folha. No vídeo que vai subir aqui desse lado, falando sobre candomblé vegano que sempre existiu, eu explico sobre o sangue real, né? Que é justamente o sangue verde, que é o sangue que vem das folhas. Então, se tá seco, você taca no fogo, não vai sair aquele verde, que é o que cura de verdade. As ervas, elas são usadas desde a antiguidade para poder nos curar, tanto em reza, quanto em banhos, quanto em chás, tudo isso aí. Então, prefira as ervas frescas, tá bom? Bota ali na bacia, acende uma vela do lado, bate um paó. Não sabe bater paó? Salve o sangue. Salve o sangue, meu pai, me dê licença para pegar essa folha, porque eu quero fazer um banho. Me ajuda através dessas folhas para poder ter a cura de tal coisa que você quiser. Entendeu? E aí você conversa com o sangue. Senta no chãozinho quietinho, ó. A mão é assim, ó. Uma folha na outra e você vai esfregando na palma da mão até você extrair todo o sangue real, que é o sangue verde, e o banho ficar bem energizado. Terminou de fazer, macerou a erva, que isso se chama macerar, tá? Terminou de macerar a erva, deixa ali 1 horinha, 2 horinhas, entendeu? Bate um paó também quando terminar, por favor. Deixa ali 1 horinha, 2 horinhas para poder ir curtindo e curando aquele banho para depois sim você tomar, tá bom? Eu prefiro as ervas frescas justamente por causa disso, por causa desse sangue real que sai, que é o sangue verde, é o sangue extraído das folhas, porque é isso que traz a cura, tá bom? Essas folhas também podem ser usadas para descarrego de casa, de ambientes, tá? Você pega bastante galhos aí disso aí e você bate dentro da sua casa. Depois você vem com uma água fria em cima, que no caso seria uma água com açúcar ou uma água de perfume. E tudo isso aí são banhos que vocês vão ver depois nos outros vídeos, tá? Que eles podem ser também tanto físico quanto pro ambiente. Então você vem depois com uma água fria, depois que bateu as folhas, ou um anil, ou o age, né, que a gente fala, mas o anil também serve, uma água com açúcar, ou uma água de perfume, uma água de melissa, água de rosas, flor de laranjeira, qualquer coisa muito doce, entendeu? Porque você vai tirar o negativo e aí você vem com o positivo. Bom, eu espero muito ter ajudado vocês aí com esses banhos de descarrego. Prepara, depois me conta, volta aqui no comentário, comenta aqui embaixo pra mim como é que foi que você se sentiu depois de fazer esse banho. Já comenta aqui também pra mim se vocês querem um especial desses, né? No caso, o especial é banhos que curam. A gente pode fazer um especial da fumaça que cura e falar de defumadores, porque tem vários, não é um só. Chegou até aqui, já comenta aí embaixo. Salve o Sam, que é o dono das folhas. E também, caso você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo, venha fazer parte da família. Me segue nas redes sociais, vai aparecer aqui desse lado. Abaixo sempre tem o WhatsApp para você me chamar lá. E caso você quiser uma consulta, simplesmente conversar comigo, eu trato todo mundo com muito carinho, tá bom? Era só isso mesmo. Mucuyu, Mutumbá, Colofé, a benção. A gente se vê depois.